Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Almeida e no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre ativismo versus devoção. Você sabia que é possível a gente fazer as coisas para Deus, mas sem Ele? Parece meio contraditório, mas fica até o final desse vídeo para você entender melhor. Antes de nós darmos sequências, eu gostaria que você compartilhasse aqui abaixo se você já, em algum momento da sua jornada de fé, viveu um período ali no qual você se sentiu um ativista religioso, em que você estava mais preocupado ali em fazer as coisas para Deus, mas não estava dedicando um tempo de intimidade com Ele. Ou se você apenas estava vivendo uma vida ali devota, de profundidade ali em secreto, mas não estava servindo a Ele. Se você estava vivendo um extremo ou em outro, compartilhe aqui abaixo. Eu quero ouvir a sua experiência. Já compartilhou? Podemos dar sequência? Vamos lá. E para darmos sequência a esse assunto, eu gostaria de ler um texto que traz um certo temor, um certo medo a muitas pessoas. É um texto que se encontra lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, que eu gostaria de ler com vocês. Porque Jesus nos diz assim nessa passagem: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essa passagem, as pessoas às vezes, ao lerem essa passagem, têm muito temor porque pensam assim: poxa, se eles estavam expulsando demônios em nome de Jesus, estavam fazendo milagres, estavam fazendo diversas coisas ali e ouviram naquele dia final: afaste de mim porque eu nunca os conheci. Caramba, imagine eu que talvez não estou fazendo tanta coisa assim para Jesus hoje. Imagina eu que estou mais para lá do que para cá. E quero primeiramente parar aqui para falar com você. Primeiro, se você está vivendo mais ou menos no serviço ao Senhor, é necessário você readequar essas coisas e buscar fazer o seu melhor para o Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz sobre tudo que vier na sua mão para fazer, as nossas mãos para a gente fazer, façamos de todo o nosso coração, façamos com todas as nossas forças, porque nós amamos o Senhor de todo o nosso coração e a gente precisa fazer tudo com todas as nossas forças. Então faça o seu melhor, tá bom? E aqui eu quero pontuar o seguinte: essas pessoas que estavam diante de Jesus, estavam diante daquele tribunal do julgamento final que todos nós, eu e você, iremos passar, essas pessoas, o problema aqui, a grande questão delas é a seguinte: que elas estavam fazendo as coisas para Deus, mas sem Ele. Em que sentido isso? Porque aqui o Senhor não está falando que, não, vocês nunca fizeram isso. Não, vocês não praticaram essas coisas. Isso é mentira de vocês. Não. Ele não negou que essas pessoas praticaram isso. Pelo contrário, ele falou o seguinte: eu nunca os conheci. Enquanto ali eles estão meio que dando uma carteirada como se aquilo ali fosse a segurança deles, não, eu estava fazendo a obra do Senhor, eu tenho direito na salvação. O Senhor vira e fala: eu nunca os conheci. Ou seja, vocês nunca tiveram um relacionamento comigo. Vocês nunca procuraram ter uma vida de devoção a mim e se render aos meus pés e estar comigo no secreto buscando me conhecer. Vocês apenas queriam fazer as coisas para mim. E muitas das vezes vocês eram vistos e reconhecidos pela sociedade, pelas pessoas. Mas diante de mim você não buscava fazer aquilo que era minha vontade. Entende a diferença? Então aqui é muito importante a gente pontuar que existe essa diferença. E para ficar mais nítido e notório a diferença, eu gostaria de ler um texto também muito conhecido, que está lá em Lucas capítulo 10, que eu vou ler para vocês.
Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42, que é a história de Marta e Maria, uma história muito conhecida, e eu vou ler aqui com vocês. O texto nos diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Prestem bem atenção nisso. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-me que me ajude. Dize-lhe a ela que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. E, queridos, eu gostaria de pontuar aqui o seguinte: muitas das vezes a gente olha com um olhar de condenação para Marta. A gente critica Marta, mas vamos nos colocar no lugar de Marta agora? Imagina você receber a notícia que seu amigo Jesus Cristo, que naquele tempo muitas pessoas iam ali e seguiam, grandes multidões seguiam ele por conta daquilo que ele fazia. Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, juntamente com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Esse Jesus está chegando com os seus discípulos para almoçar na sua casa, para fazer uma refeição na sua casa. Como você se portaria mediante essa notícia? Você buscaria correr para fazer o seu melhor? Buscaria lhe preparar tudo do bom e do melhor para receber da melhor maneira Jesus? Ou não? Você ficaria ali parado? Como você reagiria a essa situação? Então, para pensar que a preocupação de Marta ali é uma preocupação legal. Ela queria ali ser uma mulher hospitaleira e receber da melhor maneira possível. Entretanto, olha só o que Jesus fala. Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Você está preocupada em nos servir, em dar o seu melhor, e tudo isso é bacana, tudo isso tem o seu lugar. Hospitalidade é algo que a palavra de Deus nos instrui a fazer e viver. Entretanto, Marta, existe uma coisa que é necessária. Existe uma coisa que é imprescindível. Existe uma coisa que é fundamental. Então, Maria escolhe estar nesse lugar diante do Senhor. Que isso me agrada muito mais. O fato de estar sentado aos meus pés, ouvindo as minhas palavras e buscando depois obedecer. E Marta recebe esse convite a deixar essas coisas que estão deixando ela preocupada e se assentar aos pés do Senhor. E às vezes a gente age que nem Marta, apesar de não receber essa visita literal de Jesus. Às vezes a gente está inquieto com muitas coisas, preocupado com muitas coisas. E às vezes a gente acaba deixando aquilo que é mais fundamental e imprescindível na nossa vida para depois. Então entende aqui que não é só atividade. Atividade é muito importante. Atividade glorifica ao Senhor. Mas é também devoção. Então não é só devoção e não só atividade. Não é só Marta e nem só Maria. Eu digo que é Marta e Maria. É que é a partir desse lugar que o Senhor nos direciona aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. E aí sim a gente vai servir a Ele. Mas é necessário primeiro a gente estar nesse lugar. Porque se nós estamos apenas ali servindo com as nossas mãos, mas Ele não tem o nosso coração, a gente vai chegar naquele dia e vai ouvir isso que essas pessoas ouviram, mas eu nunca os conheci. E ainda, Jesus é bem enfático e fala, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, que o coração deles não pertencia a Jesus. Eles estavam praticando iniquidade, praticando pecado. Mas eles buscavam fazer ali a obra de Deus. Então grave bem isso. É fundamental você estar nesse lugar de devoção.
E a partir deste lugar, tudo flua na sua vida. Porque é desse lugar que Deus te direciona aquilo que Ele quer fazer em específico. É desse lugar que Jesus vai te discipulando. É desse lugar que você vai contemplando a Ele e vai se tornando cada vez mais parecido com Ele. E vai vivendo uma vida que o glorifica. Então, entenda bem isso, tá bom? Porque nós somos muitas das vezes tentados ali a fazer atividades porque é muito mais fácil, muito mais cômodo e nas atividades eu estou à frente das pessoas. Nas atividades eu estou ali sendo visto. No secreto eu não estou sendo visto. No secreto está só eu e Deus. Então é muito mais prático, muito mais fácil, muito mais cômodo eu viver uma vida de atividades. Mas o Senhor nos deixa claro que não é essa a vontade dele. Pelo contrário, é que a gente esteja nesse lugar de secreto. E o Pai que vê em secreto recompensará em público. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva em nosso canal e compartilhe para o máximo de pessoas possível. O nosso objetivo aqui nesse canal é apenas um único, é contribuir para que nós, juntos, como igreja, possamos viver uma vida alinhada com Cristo, ou seja, com a sua vontade revelada. Amém? Nós sonhamos muito em ver uma geração de pais espirituais, porque nós cremos que uma geração discipulada pode sim discipular outros, para que possamos ver uma igreja profunda e que impacta a sociedade a qual ela pertence. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.